Olá, tudo bem? Eu sou Alexandre Barros. Bom, baseado no título do vídeo hoje, você deve estar se perguntando: vamos falar sobre política, sendo que o foco normalmente é da tributação? Não, não vamos falar sobre política. O nosso foco aqui é toda a área de tributação envolvendo o tema. Bom, vamos lá. Foi notícia ontem em todo o Brasil que o ministro Edson Fachin concedeu uma liminar suspendendo a redução do imposto, a isenção do imposto de importação das armas, do NCM 93020000. Essa isenção representava zerar um tributo de 20% para zero. Todas as notícias, em geral, enfatizaram alguns pontos importantes. Um dos fatores levados em consideração seria o aumento dramático da disponibilidade de armas no Brasil. Um outro ponto importante que alegaram seria que as armas importadas reduziriam seus preços em até 40%, o que já é curioso, porque a redução de 20% causa redução de 40%. Outro fator foi o grave impacto à indústria nacional. E também, um fator importante é que a ação é ajuizada por um partido político. Essas situações mostram algumas coisas interessantes, e eu vou pontuar duas. Primeiro, essa questão do partido político. Se estamos discutindo o impacto na indústria nacional, porque nenhuma indústria foi requerente nessa ação ou uma entidade de classe. Outro fator curioso sobre essa questão do impacto nacional é que vivemos um momento em que o patamar do dólar está acima de R$ 5. O que isso impacta? A indústria nacional, por ter custos nacionais, pegue um exemplo, um salário mínimo, R$ 1.045, vezes 2, 2.090, considerando todos os impostos, benefícios, etc. Na hora que você divide isso por dólar, isso dá $400. Não tem europeu, americano, canadense ganhando $400 de salário mínimo. Só para dar uma referência que todos conheçam. Então, esse fator é um pouco curioso. E a gente pode ver que ele é curioso conforme notícias que estão disponíveis na internet, que vamos colocar ao final do vídeo, que a Taurus alcançou em novembro o índice de ser a marca mais importada de armas nos Estados Unidos. Então, ou seja, essa questão da indústria estar com problemas é um pouco curioso. Para poder avaliar melhor essa situação, a gente precisa entender que numa importação, quando falar zerou o imposto de importação, significa zerar um imposto. Um. E no caso da importação deste produto, como da maioria, existem pelo menos 5 ou 6. Nesse caso, são 6. Quais seriam? O imposto de importação em questão, que é 20%, o IPI, que é 45%, o PIS, que é 2,10%, a COFINS, que é 9,65%, o ICMS, vamos considerar aqui em Minas Gerais, que é de 25%, e no caso de Minas também tem o Fundo de Erradicação da Miséria, que são mais 2%. Então são muitos porcentos. Não são apenas quando se zera o imposto de importação, você está zerando um tributo apenas. Então foi o que a resolução abordou. Para poder facilitar o entendimento sobre esse caso, a gente criou um exemplo concreto, pegando, no caso, o valor de compra de uma Glock G45 9mm nos Estados Unidos e quanto que uma pessoa física, ao importar essa arma, iria desembolsar em relação a esse produto. Ou seja, alguém que vai importar para uso próprio. Vamos ver? Como podem ver, o preço em dólar 599, arredondamos a conta para $5 a cotação, R$5 a cotação do dólar, isso daria 2.995. Então, são tantos impostos como listamos que se eu pago 2.995 para uma empresa no exterior, a arma, este produto, chegaria para mim no Brasil por 7.565,97, com a liminar deferida ontem, ou seja, mantendo a incidência do imposto de importação de 20%. Caso essa liminar seja revogada, esse mesmo produto deixaria de pagar apenas um tributo, o que faria o desembolso total cair para 6.384. Então, aqui já temos um fator importante. Antes, com a liminar vigente, você desembolsa 152% em impostos para ter esse produto no Brasil. Se a liminar
continua, é revogada, volta a valer a legislação, essa tributação seria de 113%. Então, ou seja, caiu, mas não caiu os 40% argumentados. E olha que interessante. Se formos na internet pesquisar, vamos ver que a arma Taurus 9mm é uma concorrente, TS9 é uma concorrente da Glock considerada para essa análise. Como podem ver, ela está por R$ 5.914,76 à vista. Olha que interessante, não tem estoque. Então, isso conecta com a questão do interesse nacional e a questão de permitir que o produto importado chegue mais barato, porque ou não tem indústria nacional, ou ela não está sendo capaz de suprir a demanda, então é um fator a ser considerado. Então, fica claro que, mesmo com a redução que demonstramos, como podem ver, a redução que demonstramos, ela fez a arma chegar no melhor preço possível, sem considerar frete, armazenagem, despachante aduaneiro, licença de importação que provavelmente existe, por R$ 6.384,74. Então, mesmo com a redução, ela ainda é mais cara do que a nacional. Então, como a gente pode ver, ela não é o fator principal para interferir na indústria e, por sinal, a indústria está tendo um bom desempenho por causa do fator da moeda no momento. E o que é muito importante citar é que, apesar do alardeado redução de 40% nos preços, nós estamos vendo aqui uma redução de 15,61%, o que é bem diferente. E não seriam esses 15,61%, 16%, que causariam uma enxurrada de armas no mercado. Então, aqui estamos usando esses fatores todos para poder mostrar o impacto e a necessidade, muitas vezes, de incentivar produtos importados no país para suprir a demanda existente, ou quando a demanda, a capacidade de oferta da indústria nacional não é capaz de atender o mercado. Eu quero usar esse vídeo para mostrar, depois de mostrar mais uma vez a complexidade e o volume de tributos que existem e que nunca são explicados para todos vocês, ou seja, nunca é a conta que deveria ser feita, nunca te mostra essa conta. Quando diz que vai zerar o imposto, parece que zerou tudo, que vai entrar tudo sem pagar imposto, e vocês viram que nesse caso em questão é uma enxurrada de impostos, não de armas. E eu gostaria de enfatizar que o principal problema do Brasil é o sistema normal tributário vigente. Como viram, ele é complexo, ele é cheio de obrigações acessórias, como o spread fiscal, declarações estaduais, tributações diferentes de um estado para o outro através de protocolos do CONFAS, etc. E o empresário, ao invés de trabalhar para poder inovar, produzir qualidade, redução de custo, pesquisa, entre outros fatores, ele tem que trabalhar para atender o governo a obrigações acessórias, para sobreviver a essa guerra jurídica e também, principalmente, para pagar impostos. Então, esse sistema ele tem uma relação muito complexa, porque para o Estado se estar bem, ele quer te tributar bastante. Mas isso significa que a empresa vai estar sobrecarregada. E uma empresa sobrecarregada gera diversos impactos, como quebra de negócios, dificuldade de competir a nível global, redução dos empregos, porque se não tem caixa disponível, como se contrata mais pessoas? Já que você não vai conseguir investir em desenvolvimento por causa da falta do dinheiro. Isso tudo acontece principalmente pelo formato que é a tributação no Brasil, que é baseada em tributar o faturamento. E ela é tão insana, porque quando você tributa o faturamento, uma empresa hoje, em prejuízo no Brasil, na primeira nota fiscal que ela emitir, ela tem que pagar imposto para o governo. Então, elas têm objetivos, governo, empresas e empregados, têm objetivos completamente diferentes. Eles não ganham, eles não crescem quando todo mundo cresce. Para um crescer, o outro tem que diminuir. E é um sistema insano. O sistema mais justo para isso seria sobre o lucro. Porque se eu pago imposto sobre o lucro, eu estou pagando sobre o que eu ganhei. Então, eu estou contribuindo para o Estado para que ele possa crescer. Além disso, isso causa um maior volume de capital de giro disponível, porque o seu dinheiro passa a valer mais. Porque no exemplo hipotético apresentado, uma arma de 5.914, a nacional, e a importada por 6.384, quer dizer que a diferença da Glock de 2.995 para 6.384 é só imposto. Então, se você tivesse um preço menor,
Aí sim você poderia comprar mais por causa que você teria o mesmo salário, mas uma disponibilidade de capital maior, por causa que os impostos seriam bem menores. Então, a pergunta que eu quero deixar para todos vocês é de fato o problema do Brasil os 20% que seriam reduzidos das armas? Ou seria o sistema normal tributário vigente? Fica essa pergunta e aguarde o próximo vídeo. Obrigado.